A história começa com Laura, uma jovem universitária de 20 anos que se muda para uma república antiga e isolada. Durante a arrumação, encontra um caderno velho embaixo de uma das tábuas soltas do chão. A capa está gasta e os cantos queimados, mas há uma palavra escrita à mão em letras finas: diário. Curiosa, ela começa a ler e descobre que o caderno pertenceu a Mateus, um garoto que viveu naquela mesma casa cerca de 50 anos antes. Nas primeiras páginas, os relatos são normais, contando seu dia a dia, suas frustrações com os pais e a escola. Porém, conforme os dias passam, as anotações começam a descrever eventos cada vez mais sombrios. Mateus conta que uma noite acordou no meio da madrugada com a sensação de estar sendo observado. Achou que era apenas sua imaginação, mas na noite seguinte a mesma coisa aconteceu. Ele ouvia passos leves pelo quarto e a cada noite os sons ficavam mais próximos. Um dia, ele nota que alguém escreveu uma frase no espelho do banheiro com o vapor da água quente. Estou aqui. As páginas seguintes do diário revelam que Mateus começou a ter lapsos de memória, onde ele se encontrava em lugares estranhos da casa, sem saber como chegou lá. Ele relatava uma figura escura, sem rosto, que aparecia para ele em pesadelos. Às vezes, quando acordava, suas roupas estavam sujas de terra e ele não sabia o motivo. Em uma entrada desesperada, Mateus descreve que a entidade começa a falar com ele em um sussurro que só ele pode ouvir, chamando-o de receptáculo. Laura fica cada vez mais assustada, mas algo a faz continuar lendo. Uma curiosidade quase obsessiva. Na última página do diário, Mateus escreve que sente que algo está tomando conta de seu corpo e que à noite vê a si mesmo no espelho, mas com um olhar que não é o seu. A entrada termina abruptamente com uma frase enigmática. Se você estiver lendo isso, ele já está à solta e você é o próximo. Após terminar o diário, Laura começa a notar coisas estranhas acontecendo em sua volta. Espelhos da casa mostram reflexos distorcidos dela mesma. Sussurros ecoam pelos corredores à noite e em alguns dias ela encontra sujeira em seus lençóis, como se tivesse caminhado descalça pela terra. Ela começa a questionar se o espírito de Mateus ainda vive naquela casa, ou se a entidade que o possuía está tentando se apossar dela também. A história termina com Laura acordando na madrugada e vendo uma sombra parada ao pé de sua cama, o mesmo ser sem rosto que Mateus descreveu no diário. Ela quer gritar, mas a voz não sai. E a entidade estende a mão, murmurando: agora você pertence a mim. Laura desperta suando frio, ofegante. Pela luz da madrugada que atravessa as cortinas, percebe que o quarto está vazio, mas o cheiro estranho de terra molhada permanece. Tentando afastar o pânico, ela se levanta e vai ao banheiro para lavar o rosto, apenas para encontrar um detalhe ainda mais perturbador. O espelho está embaçado e com o dedo alguém escreveu nele: não lute. Sentindo-se à beira do desespero, Laura decide não passar mais uma noite naquela casa. Durante o dia, tenta agir normalmente, mas não consegue se concentrar em nada. Enquanto os colegas vão saindo, ela fica sozinha, assombrada pelos eventos da noite anterior. Então, toma uma decisão. Vai à biblioteca da universidade, determinada a descobrir algo sobre o passado de Mateus. Após horas de pesquisa, Laura encontra uma notícia antiga com uma foto desbotada de Mateus e uma descrição do seu desaparecimento. Aparentemente, ele era conhecido por ser quieto e reservado, mas semanas antes de sumir, amigos relataram mudanças drásticas em seu comportamento. Ele começou a agir de forma agressiva, falando sozinho, e os colegas juravam ouvir sussurros quando ele estava por perto. As autoridades nunca descobriram o que realmente aconteceu com ele. Ao terminar a leitura, Laura percebe que a biblioteca está escurecendo.
As luzes começam a piscar e, por um breve instante, ela vê a figura de Mateus refletida na janela ao seu lado, com olhos que parecem implorar por ajuda. Um calafrio a percorre e a voz rouca e sussurrante ecoa ao seu ouvido. Eu não fui o primeiro, e você não será a última. Confusa, ela se lembra das anotações de Mateus sobre o espírito que ele chamou de receptáculo. Será que ele também fora atraído por alguém possuído antes dele? As perguntas começam a se multiplicar, mas Laura percebe que não há ninguém em quem confiar. Aquela noite, decidida a confrontar a entidade, ela se prepara para o que quer que venha. Laura volta para a casa. À meia-noite, ela se senta em seu quarto, segurando o diário, chamando o espírito para se manifestar, como se tivesse coragem para encarar o ser. Se você está me ouvindo, me mostre quem você é. A resposta vem com uma queda brusca na temperatura e um vento sobrenatural que parece circular ao redor dela, fechando portas e janelas, prendendo-a ali. De repente, sua visão escurece e ela é transportada para um lugar sombrio, como uma floresta densa coberta por uma neblina espessa. Ao longe, vê uma figura e sabe que é Mateus. Ela corre até ele, mas ao se aproximar, vê que o rosto dele é apenas uma máscara de dor. Ele sussurra quase inaudível: ajude-me a quebrar o ciclo. Antes que Laura possa responder, uma mão gelada agarra seu ombro, puxando-a para longe dele e de volta ao seu quarto. Ela desperta deitada no chão, ofegante. Sua pele está pálida e seu coração bate acelerado. Mas o diário agora está aberto, com uma nova mensagem escrita à mão. Não é a letra de Mateus, nem a dela. A frase, quase ilegível, diz apenas: liberdade tem seu preço. Sem saber o que significa, Laura fica mais determinada a entender como escapar ou combater a entidade. Mas o ciclo parece mais poderoso do que ela imaginava, como se a força que envolvia Mateus tivesse agora envolvido também seu destino. Ela sabe que o relógio está correndo e a questão permanece: conseguirá ela quebrar o ciclo ou será apenas a próxima vítima desse espírito sem nome? A cada noite, Laura sente a presença sombria se intensificar. Sussurros ecoam pelos corredores, chamando-a pelo nome, e a sensação de ser observada se transforma em algo mais sinistro, como se a entidade estivesse apenas esperando o momento certo para possuir completamente sua mente e corpo. Cansada e apavorada, Laura resolve investigar mais a fundo o que aconteceu com os antigos moradores da casa. Ela descobre que, ao longo das décadas, vários residentes desapareceram ou enlouqueceram após períodos de comportamento estranho. Cada um parecia ser marcado por algo que trazia consigo uma sequência de eventos inexplicáveis, o que a leva a suspeitar que o diário talvez seja um tipo de portal ou objeto amaldiçoado. Desesperada para entender como se livrar do diário e da maldição, Laura procura ajuda com Dona Marta, uma vizinha idosa conhecida por ser a guardiã dos segredos da região. Quando Laura menciona o diário, Marta fica visivelmente perturbada e implora que ela destrua o caderno imediatamente. Essas palavras não pertencem ao mundo dos vivos, diz Marta, com o rosto pálido e a voz trêmula. Ela explica que, segundo as lendas, o espírito que atormentava Mateus é um antigo demônio chamado Murmúrio, que escolhe suas vítimas e, ao se apoderar delas, as transforma em servos eternos de um domínio sombrio. Para tentar escapar, a pessoa possuída escreve no diário como um último ato de resistência, tentando transferir a entidade para outro hospedeiro e se libertar. Laura, no entanto, hesita, e se destruí-lo significar libertar Murmúrio diretamente. Mas as palavras de Mateus ainda ecoam em sua mente: quebrar o ciclo. Laura então decide arriscar e segue as instruções de Marta para realizar um antigo ritual que, teoricamente, pode aprisionar o espírito no diário para sempre, quebrando o ciclo. Aquela noite, ela prepara o ambiente com velas e símbolos protetores,
conforme as instruções do ritual. No entanto, quando começa a leitura das palavras, as velas piscam violentamente e o ar fica carregado com uma energia que parece resistir ao Witwoe. Murmúrio não quer ser aprisionado de novo. De repente, a entidade se manifesta como uma sombra densa que começa a tomar forma ao seu lado, e a voz de Mateus ecoa no ambiente, sussurrando: Laura, corra. Em um ato de desespero, ela segura o diário e o joga no círculo de velas, que imediatamente explode em uma luz intensa. Ela tenta recitar a última parte do ritual, mas sua voz é interrompida por um grito que ecoa pela casa, algo entre humano e bestial. Quando a luz desaparece, Laura percebe que está sozinha, e o diário, agora apenas cinzas, repousa no centro do círculo de velas apagadas. O silêncio é total, mas ela sente uma estranha paz, acreditando que o espírito foi derrotado e que o ciclo foi, enfim, quebrado. Dias depois, a paz dá lugar a algo mais inquietante. Ela começa a notar que, em reflexos, vê uma sombra atrás de si, quase imperceptível, mas presente. Murmúrio, ao que parece, encontrou uma nova maneira de permanecer ao lado dela, invisível, mas constantemente presente. Dias se passam desde o ritual, e Laura tenta retomar a rotina, mas a sensação de que algo está errado não a deixa. Apesar de ter destruído o diário, ela sente a presença de Murmúrio em sua volta, como uma sombra que a acompanha onde quer que vá. Ao encarar o próprio reflexo, às vezes nota um leve movimento atrás de si, algo que desaparece assim que tenta focar, mas sua intuição a avisa. Ele ainda está por perto. Certa noite, exausta e determinada a dar um fim definitivo ao que quer que tenha sobrevivido, Laura resolve fazer uma última tentativa. Ela decide voltar ao antigo quarto de Mateus, agora vazio desde que os colegas começaram a evitá-la, e tenta um contato direto com Murmúrio. Sozinha, ela se senta no chão, no exato ponto onde encontrou o diário, e sussurra: Se você ainda está aqui, me mostre quem você é. Vamos terminar isso de uma vez. De repente, uma onda de frio atravessa o quarto. A porta se fecha e o ar se torna pesado. A luz das velas pisca, até que finalmente a figura sombria de Murmúrio se manifesta, com uma aparência ainda mais ameaçadora do que antes. Ele agora possui um rosto pálido, de olhos fundos e sem vida, mas com uma boca que parece sorrir em escárnio. Você não pode se livrar de mim, Laura, ele diz, com uma voz profunda e distorcida. Assim como Mateus, você me pertence agora. Cada palavra que escreveu, cada sussurro que ouviu, tudo foi parte de meu domínio. Laura sente o terror tomando conta, mas não cede. Inspirada pelas últimas palavras de Mateus, decide enfrentar o espírito. Com a voz trêmula, mas firme, ela responde: Você se alimenta do medo, mas eu não vou mais temê-lo. O sorriso da entidade desaparece e seu semblante muda para algo mais sinistro. Ele avança na direção de Laura, a figura sombria se contorcendo, crescendo em altura, até que ela sente sua presença quase esmagadora. Murmúrio tenta penetrar sua mente, como fez com Mateus, mas Laura resiste, mentalizando tudo o que perdeu e tudo o que ainda deseja alcançar. No meio da luta mental, Laura ouve uma voz familiar. É Mateus, sussurrando, como se estivesse dentro de sua própria mente. Não tenha medo. É assim que ele se enfraquece. Lembre-se, ele é uma ilusão, uma sombra. Seguindo as instruções de Mateus, Laura concentra-se, fortalecendo seu próprio senso de realidade, repetindo para si mesma que Murmúrio não é real. É apenas um parasita, uma entidade sem corpo, que só tem poder sobre aqueles que acreditam nele. Lentamente a figura começa a diminuir, seu rosto distorcido por raiva e desespero ao perceber que está perdendo o controle sobre Laura. Num último esforço,
Laura toma uma vela e a acende com as palavras finais do ritual que aprendeu com Dona Marta, desta vez com convicção absoluta. Em nome de tudo o que sou, renego você. Este é o fim. O espírito emite um grito agudo, a figura desmoronando em fumaça, até desaparecer completamente. Laura desaba no chão, exausta, enquanto o silêncio toma o quarto. Pela primeira vez, sente um alívio genuíno e sabe que finalmente se libertou. Nos dias que seguem, Laura volta à vida normal, a sensação de ser observada desaparece e os espelhos mostram apenas o próprio reflexo. Ela, no entanto, decide se mudar para longe daquela casa e começa uma nova vida, deixando para trás qualquer lembrança do passado. Meses depois, outra estudante chega à casa e encontra algo curioso. Sob as tábuas do chão do quarto de Laura, um pequeno pedaço de papel chamuscado com um único nome escrito em letras quase apagadas: Mateus. A entidade finalmente foi derrotada, mas o mistério sobre sua origem e a possibilidade de seu retorno permanece, deixando a pergunta final: o mal foi realmente destruído ou apenas espera por uma nova chance de retornar?